Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E, Senhor, nós declaramos que toda luta espiritual, até para fazermos essa live, essa oração aqui da manhã, caia por terra. Que todo obstáculo saia do nosso caminho. Meu Deus, há algo que essas pessoas que estão aqui precisam receber, precisam ouvir hoje, e houve um combate para que elas não recebessem. Mas nada irá impedir, ó Deus, o teu agir, nada irá impedir o que o Senhor tem para falar, o que o Senhor tem para dirigir, os passos dos teus filhos e filhas. Oramos agora, Pai, repreendendo todo o laço do passarinheiro, repreendendo, Senhor, todo tipo de ataque espiritual, de bloqueio do inimigo, de obra de inveja, de contrariedade, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor toque nos teus filhos agora. Que o Senhor tire do caminho deles todo atrapalho, todo tropeço, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar trazer confusão, para tentar confundir, para tentar fazer com que pessoas fiquem desorientadas. Eu oro em nome de Jesus Cristo agora, declarando saúde, saúde divina, a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, todo aquele que chegou doente aqui. Eu oro por saúde agora no corpo físico. Eu oro por saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda infecção, inflamação, que haja cura agora. Nós oramos em nome de Jesus, pela cura do coração, do pâncreas, pela cura do fígado, do rins, pelos problemas do pescoço, que haja cura total e completa agora. Problemas na coluna, no nome de Jesus, problemas no sangue, declaramos cura. Jesus Cristo cura, nossa fé está nele, a nossa fé está em Jesus Cristo. Ele cura, pelas suas pisaduras fomos sarados. Declaramos saúde agora sobre a vida dessa pessoa, a restauração completa dos movimentos, a restauração completa da pele, a restauração completa de uma vida forte, de um corpo físico forte, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder agora e com a tua graça. Também, Pai, há pessoas que chegaram aqui nessa oração para tomarem decisões importantes no dia de hoje. Que o Senhor derrame sabedoria sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas. Dá sabedoria, dá graça, dá favor, libera do teu poder sobre a vida de cada um deles. Cancelamos a obra de inveja, a obra de contrariedade e pedimos a tua bênção e a tua proteção. Eu oro, Senhor, para que essa casa seja visitada pela presença de Deus, pela presença de Jesus Cristo. Que uma grande obra comece nessa casa. E, Senhor, eu quero declarar que aquilo que o Senhor começou a fazer nessa casa, o Senhor vai completar. Todos nessa casa vão se render a Jesus Cristo. Eu quero declarar que essa casa está sendo visitada pelo poder de Deus agora. Nós oramos também, Pai, pelos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio. Oramos para que parem. No nome de Jesus, oramos pela paz. Oramos, Pai, pedindo a paz no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por essa pessoa que está com dores atravessadas no seu estômago, de um lado ao outro. Eu quero declarar saúde divina sobre a tua vida. Saúde divina agora, tocando o teu estômago, te tirando as dores que você estava. Que haja cura completa, que haja restauração total em o nome de Jesus. E nós pedimos, Pai, abençoe o nosso dia. Que esse dia seja um dia abundante, um dia de provisão, um dia de milagres. Sim, um dia abençoado pelo Senhor. Em o nome de Jesus, que, Senhor, dá a força que este homem precisa, dá a força que essa mulher precisa, dá, Senhor, as estratégias que essa pessoa precisa sobre o que ela deve fazer
como ela deve fazer, com quem ela deve fazer, no nome de Jesus Cristo. E tira, Pai, agora todo o cansaço, toda a exaustão, em o nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no último dia do nosso propósito. Nós fizemos aqui 10 dias orando contra a inveja. E amanhã nós vamos começar um propósito de 40 dias. E no propósito de amanhã, nós vamos orar pedindo a Deus respostas. O altar tem resposta. E nós vamos levantar um altar por 40 dias a Deus. Um altar de adoração, um altar de oração, um altar de jejum. Assim como Jesus ficou 40 dias se preparando para ingressar no ministério, nós vamos ficar também aqui um tempo, 40 dias, porque cremos que o altar tem resposta. O altar que preparamos para Deus sempre tem resposta. Elias, no Monte Carmelo, ele preparou um altar e teve resposta do alto. Então eu creio nas respostas do alto. Deus me deu uma palavra sobre o Diego Costa. Não sei quem é, mas Deus manda dizer para você que Deus tem te levado a viver novas experiências. Você tem subido de níveis e tem coisas que você tem que cuidar para não ser um retrocesso na tua vida, Diego Costa. Cuide para não ser um retrocesso, no nome de Jesus. O Senhor também me deu uma palavra para a Juliana Fraga. Juliana Fraga, o Senhor te visita nesse momento. Eu vejo que Deus, Ele encerrou certas coisas na tua vida e Ele está te preparando para uma nova jornada. Há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus que está iniciando na tua vida, Juliana Fraga. Inclusive, se você conhece ou se ela está aí, compartilha com ela, se ela não está aqui, se você conhece uma Juliana Fraga, porque foi a palavra que o Senhor me deu. Uma nova jornada, coisas se encerraram, ela tem que seguir em frente, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa que está me ouvindo aí também, que é motorista e que anda com dores terríveis no braço direito, começando aqui no ombro, atrás, que haja cura e restauração agora no teu ombro, no nome de Jesus. E quando eu estava começando essa oração, o Senhor me disse a respeito de pessoas que estão para tomar decisões muito importantes no dia de hoje. A minha oração por você é para que o Senhor te dê muita sabedoria, para que você decida certo. Agora, essa palavra que eu vou trazer vai te ajudar, viu? Essa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração antes de começar essa oração vai te ajudar. Então preste atenção nessa palavra. Quero pedir para cada pessoa que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E você mesmo, mande agora essa oração para 10 pessoas. Amém? Manda para 10 pessoas. Manda para 10. Se puder mandar para mais, para os grupos, nas tuas redes sociais, faça isso. Você está ajudando a obra compartilhando. Amém? Você está ajudando porque eu estou aqui, Deus me colocou aqui. Não fui colocado por vontade humana, não fui apadrinhado para estar aqui. Isso aqui foi Deus que me colocou. Então, se você compartilhar com 10 ou com 20, ou com, enfim, eu tenho certeza que você vai estar, abençoando a vida de outras pessoas. Amém? E olha só, antes de começar essa live, Deus me deu uma palavra que eu vou ministrar às 9 da manhã aqui, sobre cautela em fazer negócios. Vou falar sobre sinais que Deus dá nos negócios para que a gente não dê prosseguimento a certos negócios. Na live das 9 da manhã. Então, se tem empreendedor aqui, já coloca aí para escutar depois a live das 9 da manhã. A palavra que o Senhor me deu hoje é como vencer a confusão. Porque quando você está numa confusão, você não sabe direito o que fazer. E a Bíblia diz que Deus não é o autor de confusões. Deus é o Deus da clareza. Deus é o Deus de coisas claras. Então tudo aquilo que nos confunde, tudo aquilo que nos coloca em luta, tudo aquilo que nos coloca em guerra, não vem de Deus.
Eu não estou falando da crise para a mudança. Estou falando daquilo que está impedindo você de decidir. Porque é isso, a confusão, ela te impede de tomar decisões. Sabe, tem gente aí que está procrastinando há muito tempo, não está tomando decisões claras, está demorando em decidir e pode estar pagando um preço muito alto pela sua demora em tomar algumas decisões. Primeiro, reconheça a origem da confusão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Por isso, se há caos constante aqui dentro de mim e que está me impedindo de tomar as decisões, isso não é de Deus. O caos constante que está impedindo você de tomar decisões, isso não é de Deus. Isso não é de Deus para a tua vida. Isso não é bênção para a tua vida. O inimigo, ele tenta nos colocar dentro de um ambiente de perturbação, de confusão mental, para que a gente não decida a ir para cá, a ir para lá, fazer determinada coisa. Entenda, quando Deus fala, Ele pode desafiar você, mas Ele não confunde a sua identidade. Isso é uma coisa assim que nós devemos saber. Quando Deus fala, Ele não confunde a sua identidade, porque Ele não é Deus de confusão. Tem gente que nunca sabe o que é e nem sabe o que tem que fazer, constantemente. Isso é um repeat na vida dela. Está sempre repetindo as mesmas coisas. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela deve fazer, ela está sempre em dúvida e ela se preocupa com as pessoas, o que elas vão pensar. Ou seja, essa sua indecisão é justamente aonde o inimigo quer que você esteja. Ele quer que você não esteja construindo nada, que você não esteja realizando nada. Ele quer que você esteja numa luta eterna, lutando contra o propósito de Deus na tua vida. Eu vejo pessoas que estão assim, estão estacionadas porque não estão conseguindo tomar as decisões que precisam tomar. Outra coisa que eu aprendo, para sair da confusão, eu tenho que buscar sabedoria, não opinião. Porque as pessoas sempre vão ter opiniões e algumas têm uma intenção boa, mas nem sempre a opinião das pessoas é o que Deus está falando ao nosso coração, sabe? A pessoa está lhe dando uma opinião sobre determinada coisa, mas aquilo não se fecha dentro de você. Em Tiago capítulo 1:5, a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Não está pedindo para você pedir para mim? Ou para você pedir para os teus amigos? Porque se você perguntar para algumas pessoas o que você acha, vamos dar o exemplo assim. Você chega para alguém e você diz assim, puxa, eu estou muito cansado. Eu estou pensando em parar com essa empresa. Sabe, não dá mais. Daí você conta todo o desgaste que você anda tendo, o problema com as pessoas, os últimos prejuízos que você teve, como que está o seu cartão de crédito. Enfim, você fala para alguém, sabe, que não sabe de nada do propósito de Deus na tua vida. O que essa pessoa vai dizer para você? Olha, eu acho que se você não está feliz com aquilo que você está fazendo, então eu acho sim que você tem que vender essa empresa, que você tem que viver uma coisa nova aí na tua vida. Pera aí. Isso é uma opinião, gente. Isso é uma opinião. E às vezes essa opinião, às vezes a pessoa, ela não é invejosa, mas ela pode ser uma pessoa invejosa. Ela pode ser uma pessoa invejosa ou ela pode ser uma pessoa até que é pura de coração, sabe? Mas ela pode estar sendo influenciada por N coisas para atrapalhar o teu destino. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de pedir opinião para as pessoas a respeito do nosso futuro, a respeito do nosso destino. Aí vai lá, vende a empresa, aí torra o dinheiro e fica sem nada. Fica sem nada, tudo porque recebeu uma opinião, mas aquela opinião,
Ela não está alinhada com o propósito de Deus, entende? É por isso que a confusão, ela nasce de conselhos errados. Grave isso. A confusão nasce de conselhos errados. Mas a sabedoria, ela vem da intimidade com Deus. Então a confusão, ela vem de conselhos errados, mas a sabedoria vem de intimidade com Deus. E é isso que eu e você precisamos, da intimidade com Deus. Ontem à noite eu mandei um áudio para uma das pessoas que é da minha equipe. E eu disse assim, eu tinha um evento marcado num determinado mês aqui desse ano, com algumas pessoas. E sabe, desde o final do ano passado, uma inquietação em relação a esse evento marcado. É um evento que eu tenho mais para frente. E aquela configuração daquele evento não fechou dentro de mim, não fechou dentro do meu espírito. Eu gosto muito de fazer eventos, mas tem que ter um propósito, tem que ter, sabe, uma direção, tem que estar alinhado com algo do céu, porque ao longo desses anos eu tenho compreendido que tudo tem que estar alinhado com Deus. Se não está alinhado com Deus, vai ser só perda de tempo, vai ser perda de energia, eu não posso perder isso. Então eu disse ontem à noite, olha, eu tomei uma decisão, não vamos fazer esse evento não nesse formato, não quero mais esse formato. Pede desculpa lá para as pessoas que estavam confirmadas, numa outra feita eu converso com eles, eu faço um podcast com eles, enfim. Sabe, a gente não tem que se importar com alguns prejuízos que a gente tem. Mesmo com passagem aérea comprada, com um hotel separado, enfim. Sabe, eu tenho aprendido a ouvir a Deus. Então pode ser o melhor plano do mundo, mas se Deus não estiver naquele plano, eu sei que não será bom. Então, quando você tem intimidade com Deus, Deus comunica ao seu coração e Deus fala, filho, não é isso que eu tenho para ti. Filha, não é isso que eu tenho para ti. E volto a dizer, eu quero que você grave isso que eu estou falando. Grave isso. A live que eu vou fazer hoje às 9 da manhã é sobre negócios que não é para as pessoas. Sinais que Deus dá que alguns negócios não é para a gente. Às vezes o negócio até é bom, sabe? É legal. O negócio é lucrativo, mas não é de Deus para ti. Não é bom. Pode ser um negócio, como a gente chama, um negócio assim, rico, um negócio bom, que todo mundo vai ganhar muito. Mas se Deus não testifica com teu coração que aquilo é para você, não entre, porque vai ser roubada. Pode ser bom no início, mas vai ser roubada. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual. E a outra coisa que é fundamental para vencer a confusão é silencie para ouvir claramente. Salmos 46:10, eu amo esse salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Fica quieto, fica em silêncio, entra num período de oração, entra na quietude da alma, fecha a porta e vai falar com Deus. Por quê? Porque você não pode ouvir Deus se você estiver emocionalmente barulhento. Você vai ter que silenciar as demais vozes. Silêncio gera clareza. E é o que você precisa para vencer a confusão. Você precisa de clareza. Então, se não tiver clareza, não vai, irmão. Deus está falando com alguém aqui agora. Se não tiver clareza, não vá. Aí alguém diz assim, mas olha o que Abraão fez. Saiu da terra e da parentela dele e foi para o lugar que Deus mostrou para... E Deus disse assim, eu te mostrarei ainda o lugar, Abraão. E as pessoas se apoiam nessa palavra para tomar decisões precipitadas. Mas escute. Abraão teve uma direção clara. A direção clara foi sai. O depois Deus não deu, mas a direção de sair Deus deu. E deu com clareza. Então, às vezes as pessoas tentam, elas tentam tomar decisões, mas decisões que elas não têm clareza. Daí você pergunta, por que você está decidindo isso? Eu não sei.
Puxa, se você não sabe, se você não tem uma direção clara de Deus, então não vá adiante. Não tem uma sinalização clara de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Comigo nunca aconteceu certas coisas. Em que sentido? Sabe, quando eu obedeci a Deus, automaticamente Deus me deu todo o projeto, toda a estratégia. Tem gente que fica perdida por meses, porque não saiu na direção de Deus, não começou algo na direção de Deus, não decidiu certo na direção de Deus e, claro, começou a ter grandes prejuízos, começou a ter grandes perdas. Por isso eu quero que você grave essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a tua vida, é uma palavra que eu estou liberando sobre a tua vida. Se você não tem clareza, não vá adiante. Não vá adiante. Agradeça. Não deixe as pessoas colocarem o pé no teu pescoço e dizer, não, você vai perder se você não decidir hoje, se você não decidir até as 10 da manhã, se você não decidir até o meio-dia, você vai perder isso. Então que perca, porque você não tem clareza e você não pode se movimentar sem clareza de Deus. Gente, eu não sei para quem que essa palavra está pegando aqui, mas eu sinto Deus em cada palavra que eu estou falando aqui nesse momento. Eu sinto Deus, eu sei que Deus está falando com alguém. Tem alguém aqui que estava prestes a tomar uma decisão sem clareza. E Deus está dizendo para você, se você não tem clareza, isso não é para você. Você está orando por isso. Eu creio muito que Deus fala. E se Deus não falou contigo, não é para você tomar essa decisão. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu sei que essa palavra ajudou muita gente. E eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Se você tem um sócio, manda para esse sócio essa palavra. Se você tem amigos empreendedores, manda para eles essa oração. Vai ajudar eles tremendamente. Ok? 3 anúncios rápidos aqui. Nós vamos declarar o Salmos 91 e depois eu vou orar por você. Primeiro, amanhã vamos começar o novo propósito. 40 dias, o altar tem resposta. E tem, hein? O altar tem resposta. 40 dias, o altar tem resposta. Segundo, nós vamos ter um evento amanhã. Vamos ter um evento amanhã dentro da academia aqui no Global. Começa amanhã e termina no sábado. Tá? Começa amanhã e termina no sábado. Vai ser quarta e sábado. Vai ser incrível. Vai ser sensacional. E o meu terceiro anúncio é que liberamos um podcast incrível, certo? Ontem, quem perdeu, é melhor assistir lá no meu novo canal, Podcast A Voz. E amanhã, olha só, amanhã, 7 da manhã, tem um novo podcast que vai ir ao ar. Gente, é sensacional você ouvir um podcast. Vai indo para o trabalho assistindo, Deus vai falando com você. Olha, é tremendo. Depois, se você puder se inscrever, inscreva-se, ok? E às 9 da manhã vou estar ministrando uma palavra sobre sinais de Deus que um negócio é para você. Foi algo que Deus colocou no meu coração, como eu disse hoje, né? Algumas coisas Deus começou a falar comigo antes de começar essa live e eu busco ter clareza naquilo que Deus fala para poder depois caminhar naquele sentido. Ok? Salmos 91, quero declarar aqui, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E olha só, gente, nesse propósito que nós vamos começar amanhã, cada dia eu vou pedir um salmo diferente para Deus. Cada dia, certo? Eu vou pedir um salmo diferente para Deus, para a tua vida, certo? Cada dia eu vou pedir um salmo específico para você. Vai ser algo tremendo esse novo propósito de 40 dias. Quero agradecer também os irmãos que usam o Superchat aqui. Gratidão. Deus abençoe vocês mais e mais. Amém? Você que apoia o canal aqui, gratidão pela tua vida. Posso orar por você agora? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, Tu és fiel, Senhor. Há um liberar do Senhor aqui, e eu sei que a sabedoria divina está aqui nessa oração de hoje. O Senhor está dando direção para pessoas. O Senhor está guiando pessoas. E meu Pai, pode ser o melhor lugar do mundo, mas se estiver fora da Tua vontade não é bom para a gente. Por isso, que o Espírito de Deus agora comece a direcionar cada pessoa para as decisões certas. Dá sabedoria para eles, mostra para eles o caminho. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria a quem te pede. Por isso, Pai, dá sabedoria a quem está pedindo aqui nessa oração. Dá sabedoria para este homem que tem importantes decisões para tomar hoje. Dá sabedoria para essa mãe que tem importantes decisões para tomar hoje. Que a mão de Deus esteja sobre cada pessoa aqui. Senhor, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que você seja curado totalmente agora, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder sobrenatural de Deus, que esse poder toque no teu corpo físico, que toda artrite, artrose, reumatismo renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar a vida de Deus entrando nessa casa, a vida de Deus entrando nessa família, a vida de Deus tocando neste lar. Agora, toque-os com o teu poder. E Pai, eu apresento diante de Ti todo pedido de oração. Toda pessoa que tem importantes decisões hoje, escreve aqui nos comentários, Senhor, me ajuda. Escreve aí, Senhor, me ajuda. Que você receba ajuda do céu hoje para decidir certo. Que você receba ajuda do céu para que as coisas deem certo para você no dia de hoje. Em o nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Que o Senhor te ouça. Que o Senhor te ouça. E que o Senhor traga clareza e mostre o caminho. Amém e amém. Deus te abençoe. Paz e prosperidade. 9 da manhã vou estar aqui com vocês e quem puder nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, o podcast A Voz, vou ficar muito feliz. Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que viveremos grandes experiências com Deus, que essa semana será uma semana abençoada, de portas abertas, de provisão, de recursos inesperados. Oramos para que essa semana possamos ter grandes vitórias, possamos ter grandes avanços e que o Senhor esteja guiando nossos passos e nos conduzindo à sua perfeita e poderosa vontade. Senhor Deus, apresentamos a Ti a nossa família, apresentamos a Ti as nossas decisões e pedimos sabedoria, pedimos graça, pedimos favor de Deus e que o Senhor nos conduza, nos livrando de todo o mal e nos conduzindo, Pai, debaixo da poderosa mão de Deus. Sim, ó Deus, nós pedimos a Tua proteção total e completa sobre a nossa vida. Nos conduza,
nos guia e quebramos agora completamente toda obra de inveja, toda palavra, Senhor, dita contra nós, todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo. Nós quebramos agora. Também oramos, Pai, por oportunidades perdidas, por recursos perdidos e por tudo aquilo, Senhor, que foi trabalhado por pessoas invejosas contra nós. Nós quebramos agora a influência da inveja, a influência da maldade e de tudo aquilo, Senhor, que nós não vemos. Cancelamos setas espirituais no mundo espiritual e damos ordem a tudo aquilo que avançou contra nós no mundo espiritual para que retroceda e que bata em retirada por 7 caminhos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, também oramos para que o Senhor libere uma unção de fortalecimento para nós. Temos muitas responsabilidades, temos grandes desafios, temos coisas a resolver e pedimos, Pai, uma unção do Senhor sobre a nossa vida. E meu Pai, eu coloco a minha vida em total dependência de Ti, a minha vida, a minha família. Senhor, os meus passos, os meus compromissos essa semana, colocamos tudo diante de Ti, Pai, e pedimos a bênção do Senhor. Essa pessoa, Pai, que tem grandes desafios para essa semana, que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê direção a ela, que o Senhor fale com ela, que o Senhor a guie, Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a Tua graça, doce e amado Espírito Santo, e que a Tua presença, Senhor, a Tua presença encha a nossa vida. Precisamos da Tua presença, ó Deus. Precisamos que a Tua presença esteja na nossa vida. Queremos a Tua presença, desejamos a Tua presença, desejamos o Teu favor. Aleluia, aleluia, seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo aqui aonde eu estou. Senhor, que cada pessoa, Pai, que está na sua casa ou indo para o seu trabalho, que ela seja agora cheia da presença do Senhor. Que a presença do Senhor envolva ela. Que a presença do Senhor enche a casa dela. Que a presença do Senhor a toque de forma poderosa no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o Teu poder. Doce Espírito Santo, toque-a com o Teu poder agora, é o que nós pedimos a Ti, Senhor. Toque-a com o Teu poder, toque-a com o Teu favor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-a, Pai, toque-a com o Teu poder, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor está visitando pessoas nessa manhã. E sabe o que Deus me mostrou? O Senhor me mostrou pessoas indo para o trabalho. E o Senhor me mostrou grandes livramentos acontecendo. Mas o Senhor também trazendo para você aquilo que é justo, aquilo que outro havia tomado à frente. Deus vai fazer isso voltar para a sua mão. Sabe o que Deus me mostrou aqui, orando no começo, aqui dessa oração já? Coisas que haviam sido passado para outras pessoas, vai voltar para as tuas mãos. Coisas que saíram injustamente da tua vida, coisas que foram roubadas, enganos e confusões que houve, que saiu das tuas mãos certas oportunidades, vai voltar para as tuas mãos no nome de Jesus Cristo. E Deus também me mostrou chaves de ouro. Eu creio que Deus está confiando a muitos dos seus filhos oportunidades únicas que não são dadas a qualquer um e serão dadas a você, e você ainda vai se perguntar: eu sou essa pessoa? Sim, Deus está liberando favor sobre a tua vida, Deus está liberando favor sobre a tua causa, no nome de Jesus Cristo. Você verá o agir de Deus aí essa semana de uma maneira sobrenatural, em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua família, no nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa direção profética? Então, se aproprie pela fé da palavra profética, dessa liberação do Espírito sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou muita vida de Deus entrando em pessoas que estavam cansadas, desanimadas.
o Senhor vai renovar as tuas forças. Essa semana você vai receber vigor do céu. Você vai receber um novo ânimo sobre a tua vida. Você não vai mais andar como se estivesse se arrastando. Deus vai te dar novos projetos. Deus vai te dar uma inspiração nova. Deus vai fazer você levantar os teus olhos, porque por muitos anos tem pessoas aqui que têm andado com os olhos baixos, desanimado, não esperando nada novo. E eu quero declarar que essa semana Deus quebra isso. Deus quebra essa depressão, Deus quebra esse desânimo que você estava. Deus quebra esse estresse que estava te engessando totalmente, e Deus envia renovo para a tua vida. Deus envia um renovo do céu sobre ti. No nome de Jesus, crê? Declare aqui, eu creio. Declare aqui, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Em Atos capítulo 9, depois você lê com calma em casa, nos fala do encontro que Saulo, que nós chamamos de Paulo, o apóstolo Paulo, que se tornou o apóstolo Paulo, teve uma experiência sobrenatural com Deus na estrada de Damasco. Um homem que era perseguidor da igreja, um homem que esteve presente quando Estevão, o diácono, ele foi apedrejado publicamente pela sua fé em Jesus Cristo, por não ter cedido à vontade dos homens, por não ter desobedecido a Deus. Lá estava Saulo. E agora, indo para a estrada de Damasco para prender cristãos, ele era um perseguidor, ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor vem e fala com ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Saulo teve uma experiência com Deus e ficou completamente cego. Completamente cego. Não via nada. E a Bíblia nos diz então que o Senhor fala com um homem chamado Ananias, um profeta do Senhor, um homem de Deus, para ir até Saulo, impor as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver. Só que Ananias resistiu, porque ele disse: eu sei quem é Saulo. Todos sabem quem é Saulo aqui. Saulo é aquele homem mau. Saulo é aquele perseguidor. Ele prende cristãos. Ele também vai me prender, ele vai me matar, como ele tem matado outros. E o Senhor disse assim para ele: não, Ananias, vai até ele, porque eu falei com ele, eu vou mostrar para você que ele é um vaso escolhido para mim. Então Ananias obedece a Deus, vai até Saulo, impõe as suas mãos sobre Saulo. Saulo volta a ver, e ali Saulo se entrega totalmente ao Salvador. Mas, sabe, para que um homem como Saulo se convertesse, para que um homem como Saulo desse o braço a torcer, o Senhor teve que levar ele a um ponto que eu chamo de ponto de ruptura. O que é esse ponto de ruptura? É aquele lugar que, quando o homem chega, é exatamente o lugar que o homem está quebrado em aflição. É o lugar onde o homem ele está pronto para o agir de Deus, pronto para o trabalhar de Deus. Esse ponto de quebra, de ruptura, também é o ponto de audição. Como assim ponto de audição? O homem está pronto para ouvir. Eu já preguei para pessoas que não estavam no ponto de audição e elas não abriram o coração. Falando para elas, mostrando para elas que Jesus é o melhor caminho, muitas vezes com revelação, Deus me entregando, sabe, as particularidades do coração daquela pessoa, e ela é que nem você está falando com um poste, com uma pedra, ela não sente nada. Mas a Bíblia nos diz, no Salmos 34, verso 18, olha o que está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É nos momentos da vida que nós nos sentimos quebrados. Momentos da vida esses aonde Deus consegue a nossa atenção total. Saulo estava exatamente nessa posição. Ele estava atento a tudo que Deus iria falar para ele. Nós temos que orar
para as pessoas da nossa família que ainda não aceitaram Cristo como Salvador, para eles estarem nesse ponto de ruptura, esse ponto de quebra, esse ponto de audição. Que é quando o homem está, totalmente quebrantado, está em aflição, mas está pronto para ouvir a Deus. Saulo estava pronto para ouvir a Deus quando Ananias chegou. É por isso que ele era inofensivo para Ananias, porque o Senhor já o havia desarmado. Às vezes Deus não está fazendo uma grande obra na tua vida, porque você não está dando a atenção total para Ele. Sabe, algumas pessoas, elas precisam ir ao limite do sofrimento para então reconhecerem que Deus é Deus, e algumas não chegam nesse limite, não se entregam a Deus, mesmo estando no limite da sua dor, no limite do seu sofrimento. A alma está quebrantada, mas o coração dela não está aberto. Para Deus agir na tua vida, você tem que abrir o coração. Você sabe o que fecha o coração? O que fecha o coração é você ter muitas dúvidas. O que fecha o coração é você ter muita resistência. O que fecha o coração é você ter pegado casos isolados de pessoas que deram mau testemunho no Evangelho e você pensa que todo mundo é assim. Tem empresário bom e empresário ruim, pastor bom e pastor que não é bom. Tem político bom e político que não é bom. Tem homem bom e tem homem mau. Tem mulher que é boa e tem mulher que é má. Ou seja, no mundo tem ambas as pessoas. Agora, quando você vê muitos maus testemunhos, quando você vê muita coisa errada, você pensa assim, todo mundo é mau. Todo mundo é mau, ninguém presta. Todo mundo é ganancioso, todo mundo rouba, todo mundo não. Muitas pessoas já me fizeram mal, mas muitas pessoas já me fizeram bem. Muitas pessoas já me enganaram, mas muitas pessoas foram muito verdadeiras comigo, Então nós precisamos abrir o nosso coração. Não podemos fechar o nosso entendimento para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Se Deus tiver toda a tua atenção, Ele vai falar contigo. Abra teu coração. Tira, essas barreiras que há aí dentro, que estão impedindo você de ouvir a Deus, que estão impedindo você de se render a Deus. Outra coisa que eu vejo aqui nessa passagem de Atos, verso 9, é que o seu milagre já foi pré-carregado, podemos dizer assim. Deus muitas vezes coloca em nossas mãos o que precisaremos anos depois, antes mesmo de sabermos que teremos um problema. Ou seja, Deus já providenciou antes mesmo de você ter, ciência. Deus já providenciou algo na tua vida, Ele já providenciou alguém para ser bênção na tua vida. Ele já providenciou algo que vai lhe dar a opção de você se entregar a Ele. Então lá na frente, Deus já tem alguém que vai evangelizar teu filho. Lá na frente, Deus já tem alguém que vai ser, usado por Deus. Vai ser usado por Deus para ser uma ferramenta de lhe dar uma direção, de lhe dar uma oportunidade. A Bíblia nos diz no Salmos 23, verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, todos os dias da minha vida, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Eu nem sei, mas Deus já tem. Entende? Eu nem sei como que isso vai acontecer, mas Deus já preparou alguém. Deus já havia preparado Ananias para ir até Saulo. Saulo não sabia quem ia vir a ele, mas Deus já tinha alguém preparado. Escuta essa palavra porque ela é muito forte, muito profética. Deus já tem alguém preparado para você casar. Deus já tem alguém preparado para te abençoar. Deus já tem alguém preparado para te mentorear. Deus já tem alguém preparado para
facilitar as coisas na tua vida. Deus já tem a porta preparada para você. Aquela porta da promoção, aquela porta onde você vai honrar o nome de Jesus. Deus já tem todas as coisas preparadas antecipadamente. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão todos os momentos da minha vida. Deus já estava movendo um Ananias para chegar até Saulo. Ou seja, você nem sabe como que você vai ser abençoado, mas Deus já está preparando as pessoas e Deus já está trazendo essas coisas para o teu caminho, para a tua vida. Eu venho aqui declarar uma palavra: a provisão já te espera. A provisão já te espera. O que você precisa, Deus já tem guardado e Deus já tem guardado já para você encontrar no caminho. Olha que tremendo! Creia nessa palavra. Tudo o que você precisa para o dia de hoje você vai encontrar. Tudo o que você precisa para essa semana você vai encontrar em nome de Jesus. A terceira coisa que eu vejo aqui na vida de Saulo é que a fé vem pelo escutar. Existe uma diferença de ouvir e de escutar ativamente. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Muitas pessoas estão no ambiente da igreja, mas não estão posicionadas para receber revelação. Elas até já ouviram a Deus, mas não estão com seus ouvidos ativados para ouvir a Deus a qualquer momento. Estão distraídos, estão desligados, estão indo culto a culto para cumprir um ritual, mas não estão ali com seus ouvidos atentos, não estão posicionados para receber revelação. Quem está posicionado para receber revelação? Quem está buscando uma resposta. A pessoa que está buscando uma resposta, ela está assim, ó. Ela está ouvindo a palavra e ela está assim, com os ouvidos atentos. Ela dobra os joelhos para orar e ela está com os ouvidos atentos. Senhor, fala. Ela está lendo a Bíblia, Senhor, fala. Ela está num ambiente profético, ela está atenta ao que Deus vai falar, a quem Deus vai trazer para revelar para ela. Ela está aqui nessa oração, ela está aqui, ó, atenta. Sabe por quê? Não adianta você ouvir. Você precisa estar com seus ouvidos atentos para ouvir a Deus. Você tem que estar posicionado para receber revelação. Escreve aqui nos comentários: tenho que estar posicionado para receber revelação. E a quarta coisa, e aqui eu encerro: o som de Deus interrompe a atmosfera. Assim como no Pentecostes, quando Deus libera uma palavra ou um som, ele tem o poder de interromper atmosferas de depressão, de ansiedade, de dúvida. Atos 2:2 diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Você tem que aprender a liberar o seu próprio som para mudar a atmosfera. Assim como no dia de Pentecostes estava todo mundo lá orando e de repente veio barulho, sabe, de um vento, houve um som que irrompeu aquela atmosfera e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, eu sinto muito forte a presença do Senhor aqui. Quando Saulo estava na estrada de Damasco, também ele foi interrompido por uma voz que mudou a atmosfera dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Em vez do teu ambiente ter a tua murmuração, em vez do teu ambiente ter as palavras negativas da sua boca, comece a adorar a Deus. Glorifique o Pai, glorifique o Filho, glorifique o Espírito Santo. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Comece a romper a atmosfera da tua vida com o teu louvor, com a tua adoração, com orações ousadas. Comece a encher o ambiente de uma atmosfera de poder, de uma atmosfera diferente. E quando você fizer isso, você verá o agir do Espírito Santo. Experimenta hoje chegar no teu trabalho e agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e chamar a presença de Jesus Cristo para o lugar que você está. Aí você diz: e como é que eu faço isso? Quando você entrar no seu trabalho, você já rasga a sua voz declarando: Senhor, aqui, a Tua presença está aqui. Senhor Jesus Cristo, Tu estás aqui comigo e hoje eu vou trabalhar
debaixo da tua presença. Eu vou trabalhar debaixo da tua direção. Hoje vai ser um dia de milagres aqui nesse lugar. Hoje vai ser um dia de boas-vindas aqui. Hoje será um dia leve. Hoje será um dia abençoado. Você rompe aquela atmosfera. Por pior que estivesse, agora ela está debaixo de uma palavra de Deus. Agora essa atmosfera está debaixo de uma unção do Espírito. Você chama pelo Espírito Santo. Você chama pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E a presença de Deus vem. A presença de Deus enche o lugar. A presença de Deus toma conta daquele lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Seu dia vai terminar diferente. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir para você que está aqui, escreve aqui nos comentários, escreve em forma de adoração. Escreve em forma de adoração. Você vai escrever assim nos comentários, escreve assim: Deus vai me surpreender no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Libere essa voz de adoração. Deus quer fazer. Você adora a Deus quando você glorifica o que Ele pode fazer. Escreve aí: Deus vai me surpreender no dia de hoje em nome de Jesus Cristo. Escreve com toda a sua fé aqui. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo. Deixa aí o teu like. Também quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. 10. Amém? Manda aí para 10. E tenho 2 recados importantes. Primeiro, hoje às 7 horas da manhã vai sair um novo podcast, 7 horas da manhã, e talvez um dos melhores podcasts que eu gravei, que eu vou falar da diferença do emocional com o espiritual com um grande amigo meu. Gratidão pelos irmãos aqui que usam o Superchat, muito obrigado, certo? Deus abençoe vocês, gratidão pelos irmãos aqui que usam o Superchat. Tá? Então hoje às 7 da manhã, no meu canal, no podcast A Voz. O link está aqui na descrição do vídeo. O meu segundo anúncio, que quarta-feira agora, nós vamos começar o nosso evento, chamado A Jornada. Nessa quarta-feira nós vamos ter um evento chamado A Jornada. Vai ser 2 dias, vai ser quarta e sábado, certo? E esta quarta começa já a jornada. Se você não é meu aluno na academia aqui no Global, você pode só participar dos eventos. E um detalhe, gente, é um valor irrisório, todos podem participar. Vocês sabem, quem já foi lá no meu site e verificou sabe que é um valor irrisório, todos podem participar, todos, sem exceção. E nós já fizemos isso tanto para o pobre participar quanto para o rico, para todo mundo participar, todo mundo, eu creio que tem a oportunidade disso. Você é nosso convidado, ok? Eu vou declarar o Salmo 91 agora. Enquanto eu declaro, compartilha com outras pessoas que nós vamos orar em nome de Jesus. E olha só, o nosso próximo propósito aqui será 40 dias. O altar tem resposta. 40 dias o altar tem resposta. Nós vamos chegar no altar de Deus. No altar de Deus, o altar tem resposta. Nós vamos ficar 40 dias buscando, assim como Jesus ficou 40 dias no deserto, nós vamos ficar 40 dias clamando no altar de Deus por uma resposta. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei.
pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, gratidão pela vida de cada pessoa que está aqui junto conosco neste momento. Senhor, que o Senhor conduza cada um dos teus filhos de vitória em vitória. Nós adoramos o teu santo nome, Jesus, porque sabemos que a tua presença é real. Sim, ó Deus, há um operar de Deus aqui nessa oração. Vidas estão sendo tocadas, a presença do Senhor está envolvendo teus filhos e filhas, e que toda maldade, Senhor, caia por terra agora. Toda obra de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que vem, Senhor, para lutar contra a vida dessa pessoa, nós damos ordem. Cai por terra agora. No poderoso nome de Jesus nós declaramos: nenhum mal prevalecerá nessa vida, nenhum mal prevalecerá contra essa casa. Senhor, eu quero declarar vitória sobre essa casa, vitória sobre essa família, que toda maldade caia por terra, que todo engano caia por terra, que toda contrariedade espiritual caia por terra, que o Senhor dê vitória a este homem, que o Senhor dê vitória a essa mulher, que o Senhor os conduza em paz, que o Senhor os conduza em segurança, que a obra de maldade seja desfeita. Eu quero declarar em nome de Jesus a cura também sobre todo aquele que está doente. Pai, Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. E nós não aceitamos essa enfermidade, não aceitamos dor, não aceitamos alergia, não aceitamos câncer. Declaramos agora a cura por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Senhor Jesus, toca-os com o Teu poder agora e cure-os. Sim, Jesus. Eu oro também, Senhor, por toda pessoa que está aqui nessa oração e que está pedindo um milagre para Deus, uma provisão, está pedindo recursos financeiros, está pedindo uma venda. Pessoas que estão aqui pedindo, Senhor, com que portas se abram, aquele que está desempregado, aquele, Senhor, que precisa de um destravar, de um documento, o destravar de um negócio, o destravar, Senhor, de um processo, o destravar, Senhor, de um acerto. Essa pessoa que está esperando uma resposta do alto. Senhor, toque-os com o Teu poder agora, toque-os com a Tua graça agora, toque-os, Jesus, toque-os com o Teu favor, toque-os com a Tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus, toque-os agora, que o favor de Deus envolva eles, que o favor de Deus envolva eles e que eles sejam tocados agora pela glória de Deus. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça agora, que caia por terra a obra de inveja, que caia por terra as palavras malditas. E eu quero declarar: grande é a obra de Deus na tua vida, grande é a obra de Deus na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que teu dia seja um dia cheio de bênçãos. Amém? 9 da manhã, eu vou ter uma live profética que eu vou falar sobre sonhos aqui, às 9 da manhã. E às 7 da manhã, lá no meu canal novo, um dos melhores podcasts que eu gravei, tá? Assiste lá que você vai gostar. E te inscreve no canal, não esquece disso. Nos ajude. Um abraço a todos e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Sua proteção está na nossa vida. E nenhuma obra de inveja, nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra negativa tem poder sobre nós ou sobre a nossa casa. Cancelamos todo o plano do inimigo, tudo aquilo que vem para trazer discórdia, para trazer perdas, para trazer prejuízos, nós anulamos agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Quebramos a obra de inveja, quebramos a palavra maldita, quebramos as orações contrárias, a fofoca, a mentira, a difamação, a invenção, o malfazejo. E tudo aquilo que vem para tentar bloquear, tudo aquilo que vem para tentar trazer prejuízos, nós damos uma ordem a todo espírito de inveja, cai por terra. No poderoso nome de Jesus Cristo, cai por terra agora a inveja contra a família, a inveja contra o trabalho, a inveja contra o crescimento, a inveja contra o avanço.
No nome de Jesus Cristo, nós declaramos: não tem poder sobre tua vida, não tem poder sobre a tua casa. Ser guardado por Deus, ser protegido pelo Espírito Santo agora, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em segurança. Cancelamos todo espírito de acidente, de atrapalho no teu caminho, do aquilo que vem para desviar teu foco, para te desviar a derrota. Nós cancelamos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. E também, Pai, consagramos este mês de março, para que esse mês de março seja uma bênção, para que esse mês de março seja um mês de vitórias, de conquistas, também de avivamento dentro da nossa casa, de trabalhar de Deus, de salvação das pessoas próximas de nós. Oramos para que esse mês de março seja um mês de movimento espiritual, coisas que estão paradas comecem a movimentar. Oramos colocando a nossa vida em total dependência de Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor derrame sobre nós do Teu favor, derrame sobre nós da Tua graça. Precisamos de Ti, dependemos de Ti e esperamos em Ti. Sim, Senhor, a nossa dependência está total e completa em Ti. Tu és o nosso Salvador, Tu és o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa vida. Guia-nos, Jesus, fale conosco. Declaramos aqui a nossa dependência total e completa da Tua voz. Em o nome de Jesus, queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir as Tuas instruções. Queremos ser guiados por Ti. No nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Diga assim comigo: o mês de março será uma grande bênção no nome de Jesus Cristo. Aleluia. O mês de março será uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que faz aniversário dia 22 de março. 22 de março. Eu quero declarar vida sobre ti. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a confusão na tua vida está caindo por terra agora e Deus te dá novas oportunidades em nome de Jesus. E o Senhor também te diz: filha, eu não te condeno mais. O Senhor está te levantando de uma queda. O Senhor está te restaurando em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Vitória, que está me escutando. Vitória, Deus está derramando graça sobre ti. O Senhor está te dando força. E o Senhor está te dando uma visão sobre aquilo que você tem que realizar esse ano. Por muitos anos, você esteve dependente dos homens, mas você quer uma coisa diferente para suas filhas. E Deus colocou uma visão no seu coração, Deus colocou um sonho, e isso aí é do Senhor. Em nome de Jesus, é o Senhor que está nesse projeto. Então vá em frente, no nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra sobre o Antônio Marcos, que está me ouvindo, ou a esposa dele que está me ouvindo aí. Deus te visita agora, Antônio Marcos, e o Senhor traz respostas para ti que você estava pedindo a Deus, que alguém da tua casa estava pedindo a Deus. No nome de Jesus, essas respostas virão. Aleluia. Eu quero declarar vitória sobre a tua família, vitória sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre ti, no nome de Jesus Cristo. Há também uma pessoa que está aí me ouvindo e que, sabe, é como se alguém tivesse oprimido você tanto e você se encontra sem forças de continuar. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor te dá forças para que você continue. O Senhor te dá forças para você sair dessa situação, para você se levantar agora. Receba poder do alto agora para se livrar de toda essa pressão, de toda essa opressão que estava aí em cima de você, no nome de Jesus. E meu Pai, nós oramos também para que haja paz no mundo, para que essas guerras acabem e para que o Senhor traga salvação, libertação e mudança nesses lugares, ó Deus, aonde nesse momento está havendo conflitos.
No nome de Jesus Cristo, pedimos uma intervenção do céu. Em o nome de Jesus, pedimos uma intervenção. E oramos também pelas crianças, para que o Senhor proteja as crianças, Pai, em todo o mundo. Em o nome de Jesus, nós oramos em favor das crianças no mundo inteiro, do Brasil ao Japão, do norte ao sul. Senhor, nós oramos. Oramos para que o Senhor guarde as crianças, para que o Senhor proteja elas de toda a maldade desse mundo. Proteja a inocência das crianças, guarda as crianças, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor me deu uma palavra, a palavra colina. Eu não sei se é o nome de uma empresa, começa colina, ou se é uma região que uma pessoa mora, chamada colina, mas Deus está visitando este lugar. E Deus está visitando este lugar com restauração. Aleluia. Em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre ti, sobre a tua casa. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você e quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir também que você mande essa oração para no mínimo 10 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilha com no mínimo 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajuda a compartilhar essa oração. Que você seja usado por Deus para compartilhar com 10, com 100, com 1000, compartilhar nas tuas redes sociais. Não custa para você. Não custa. Deus é fiel, Deus é bom. Você pode compartilhar. Compartilhe essa oração. Alguém vai clicar. Alguém vai entrar nessa oração e Deus vai te usar. Faça uma coisa boa hoje, compartilhe essa oração. Comece o mês com semeadura. Comece esse mês semeando essa oração na vida de alguém. É assim. Comece esse mês semeando essa oração na vida de alguém. Mande para alguém próximo de você. Em o nome de Jesus. Compartilhe nas tuas listas aí de transmissão esta oração. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar. Está em Lucas capítulo 24, verso 15, diz assim: E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou, o partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês. A Bíblia nos fala dos discípulos no caminho de Emaús. E quando Jesus aparece para eles, eles não reconheceram Jesus. Jesus não permitiu que eles o reconhecessem naquele momento.
só reconheceram Jesus depois. E olha que tremendo essa palavra. Eu quero que você entenda a situação dos discípulos. Já era o terceiro dia que Jesus havia morrido. As mulheres haviam falado que ele estava ressuscitado, mas havia muita dúvida ainda porque nem todos tinham visto. E isso tudo foi providencial da parte de Deus. Se você estudar, você vai entender o porquê. E eu vejo aqui os discípulos que eles estavam decepcionados, estavam confusos, estavam desanimados. E Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas eles não conseguiram o ver. A pergunta hoje é: o que fazer quando Jesus está perto e mesmo assim você não percebe? Muitas vezes pensamos que Deus está tão distante de nós, está tão longe, não percebemos sua maravilhosa presença conosco, não percebemos seu toque, não percebemos sua vida, não percebemos suas palavras falando conosco, sua voz entrando no nosso coração. Estamos desconectados, estamos olhando para dentro da nossa alma, estamos dando atenção a cada sentimento dentro de nós, mas não estamos olhando para dentro, não estamos olhando para a voz de Deus, não estamos olhando para o interior, para aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mexendo dentro de nós. E aqui eu aprendo algumas coisas. Aqui nessa passagem existem ensinos preciosos. O primeiro ensino: não tome decisões baseados na decepção. Eles estavam indo para Emaús, 11 quilômetros longe da promessa. Emaús representa o lugar da fuga, o lugar da frustração, o lugar da desistência silenciosa. Era para lá que esses homens estavam indo. Não construa a sua próxima estação baseada na estação atual. Nós devemos entender que não podemos pedir demissão quando estamos frustrados, não podemos abandonar o chamado na hora da pressão e não podemos sair da direção de Deus por um lapso, por um estresse emocional, porque tivemos problema com alguém. Eu tenho dito às pessoas que elas não podem tomar decisões baseadas nas suas emoções momentâneas. Elas não podem tomar decisões equivocadas. Elas não podem tomar decisões porque estão sentindo aperto no peito, ou porque tiveram um problema com o seu chefe, ou porque tiveram um problema na igreja, ou qualquer outra coisa assim. Nós não podemos sair de um lugar sem uma palavra de Deus. Nós não podemos sair de um lugar sem uma direção de Deus. Eu estava ontem meditando na passagem em que Moisés estava diante do Mar Vermelho e o exército do Egito estava vindo atrás do povo de Israel para prendê-los ou para matá-los. O desespero era grande. Eram 2 milhões de pessoas que estavam ali junto com Moisés. Essas pessoas conheciam o poder militar que o Egito tinha e eles não eram instrumentos de guerra, eles não sabiam manusear instrumentos de guerra, não eram soldados, eram pessoas comuns. E ali tinha velhos, tinha crianças, tinha gente de todo tipo, tinha mulheres grávidas e todos estavam ali diante do Mar Vermelho. Moisés, então, em vez de se desesperar, em vez de fugir, Moisés começa a orar. E a palavra do Senhor para Moisés foi muito clara. A palavra foi: diga a esse povo que marche. Diga a esse povo que marche. Eu fico preocupado quando as pessoas elas dizem assim: eu sinto que meu tempo acabou aqui nessa empresa, eu sinto que o meu tempo acabou aqui nessa igreja, eu sinto que o meu tempo acabou de andar próximo de você. Bem, nós
muitas vezes sentimos realmente que o tempo se encerra. Só que não é apenas um sentimento, é uma palavra. E há pessoas se movendo apenas pelo sentimento e não pela palavra. Eles não têm direção de Deus, se movem pelas emoções, se movem porque recebem uma oferta melhor, se movem porque alguém está chamando, não se movem por propósito, se movem pelas emoções. Você sabe que Deus pode usar um profeta para confirmar algo conosco, mas Deus não vai usar uma pessoa para dar a nós uma direção que Deus ainda não falou conosco. Imagina comigo a seguinte cena: eu chegar para você e orar pela sua vida e dizer, olha, Deus está falando com você. Você tem que sair da igreja que você está. E você tem que ir para aquela igreja. Ou alguém chegar para você e dizer assim, olha, Deus está falando aqui comigo, você tem que sair da empresa que você está e você tem que ir para aquela empresa. Você sabe que o homem não pode dirigir a nossa vida dessa maneira? O homem pode dizer a seguinte coisa, usado por Deus, profetizando. Ele pode chegar e dizer para você, olha, eu sinto que é um tempo de mudanças. Mas isso vai testificar no seu coração. E entenda, essa posição, essa nova direção, esse movimento de Deus não vai vir através da boca do profeta com uma localização específica. Porque quem vai te mostrar isso é Deus, não é o homem. Quem vai te mostrar isso é Deus, não é o homem. O Senhor disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Quem mostra é Deus, não é o profeta. Quem mostra é Deus. Quem vai mostrar para a pessoa é Deus, não é o profeta. E nós estamos confundindo as coisas hoje. Toda movimentação na nossa vida deve ser muito bem pensada, porque ela não mexe com nós apenas. Ela pode mexer com a estrutura de uma empresa, ela pode mexer com a estrutura de uma igreja, ela pode mexer com a estrutura de uma família, ela pode mexer com o teu destino. Então as pessoas têm que serem mais cuidadosas quanto às suas movimentações. Nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter prudência. E um detalhe, quando fizermos qualquer tipo de movimentação, devemos ser como Abraão, não levar ninguém junto conosco, a não ser que haja uma direção de Deus para você levar alguém junto com você. Porque quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, quando ele saiu da terra, quando saiu da parentela dele, ele não deveria ter levado Ló. E foi só problema para ele. Quando você se move numa direção que Deus está te dando, você não leva ninguém junto com você. E isso pode dar problemas lá na frente. Você sabe quando que você deve levar alguém com você? Quando Deus coloca alguém para caminhar com você. Quando Deus coloca alguém para caminhar com você. Quando Deus coloca alguém, sabe, para cumprir uma missão com você. Foi que nem quando Davi chegou na caverna de Adulão. Quando Davi chegou na caverna de Adulão, aqueles homens passaram a seguir ele, porque ele se tornou líder deles. Agora, se você não é líder de alguém, você não pode, sabe, conduzir essas pessoas. Se você não é líder deles, se você não é o líder maior deles, você não pode conduzir essas pessoas. É errado, você quebra princípios. E uma coisa que eu tenho aprendido sobre princípios, grave isso porque é muito importante, eu tenho aprendido isso na minha vida. Quem quebra princípios, os princípios quebram ele. Quem quebra princípios, os princípios quebram. Nunca quebre princípios. Nunca quebre princípios que Deus estabeleceu. Isso é muito sério. Não quebre princípios para você não ser quebrado. Daí você diz assim, pastor, eu quebrei princípios. Você quebrou princípios? Faça isso então. Peça perdão a Deus e não quebre mais. E se você puder reparar o dano que fez, repare o dano que fez. Esse é o caminho. Não quebre princípios. Não quebre princípios.
Se você quebra princípios, você pode ser quebrado por eles. Entende que nós precisamos seguir uma direção de Deus para tudo? Agora, se a pessoa tem uma direção de Deus para começar uma empresa, se ela tem uma direção de Deus para se mudar de país, ou para se mudar de empresa que trabalha, ou para se mudar de igreja, ok. Não há o que falar. Se Deus falou, não tem o que o homem possa falar. Se Deus falou. Agora, se Deus não falou, às vezes é a tua emoção falando. É o teu ego falando. É o teu ego falando. É o momento de pressão que você está vivendo, que está levando você a tomar uma decisão assim, precipitada, abrupta, uma decisão fora da direção de Deus, uma decisão fora do propósito do Senhor. Temos que ter muita cautela, muita cautela. Devemos nos mover pelo Espírito de Deus e não pela nossa vontade. É pelo Espírito, é por uma palavra. Se não tiver a palavra, não se move. Se não tiver uma palavra, não se move. Mas uma palavra de Deus, uma palavra de Deus. E não a palavra, sabe, de um homem que tem intenções por trás. Amém? Guarda essa palavra aí no teu coração em nome de Jesus. E eu quero pedir a você, me ajuda a compartilhar essa palavra. Manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, me ajuda a compartilhar com 100, com 1000, com 10.000, com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém? As pessoas têm que mensurarem um pouco mais as decisões que tomam. Tem que mensurar, tem que mensurar. Nós precisamos tomar decisões dirigidas por Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero agradecer quem usa o Superchat aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado, gratidão. Deus abençoe a vida de vocês mais e mais. E hoje, 9 horas da manhã, aliás, hoje eu vou começar a transmitir um pouco mais tarde, a partir das 9h30, ok? 9h30, tá, o vídeo está marcado para as 9 horas, mas 9h30 nós vamos começar a transmissão, ok? 9h30 vamos começar a transmissão aqui. E vai ser uma bênção. Hoje eu vou falar sobre destruindo o espírito de inveja, vamos ter Santa Ceia, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. E você não pode perder, ok? Você não pode perder. E também um recado muito importante, quarta-feira agora começa nosso evento, chamado A Jornada, onde o livro que está aí dentro de você vai sair para fora. O potencial que está aí dentro de você vai sair para fora. O dom que está dentro de você vai ser despertado. O talento que está aí dentro de você vai sair para fora. Tudo aquilo que Deus colocou aí e que está de alguma maneira travado ou está adormecido, vai se romper. Vai se romper. Em nome de Jesus, vai se romper. Eu quero convidar você a participar do evento A Jornada, que vai acontecer dentro da minha academia, a academia aqui no Global. E um detalhe, para você que vai só participar do evento, o evento é quarta e sábado. Vão ser 2 dias de evento, quarta e sábado, certo? Se você quer participar, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global para você participar desse evento, certo? E um detalhe, para quem só vai participar do evento, o valor é irrisório, gente. É o valor de um lanche, só para você ter ideia. Não fique de fora. É a oportunidade que nós estamos dando para que todos, sem exceção, o pobre e o rico, todos possam participar. E se você quer participar desse evento, A Jornada dentro da academia aqui no Global, vá até o meu site, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, enquanto isso, compartilhe. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? E deixa eu falar uma coisa para você. Hoje estaremos transmitindo às 9 horas o nosso culto, a Santa Ceia. Às 18 horas teremos a nossa oração da noite, 18 horas, tá? Não perca a oração das 18 horas. E amanhã, pela manhã, depois da minha oração da manhã, nós vamos ter um podcast inédito no meu novo canal, no podcast A Voz. O link está aqui na descrição do vídeo. Não perca, viu? Vai ser muito, muito significativo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento agora diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E que nós possamos caminhar, Pai, sempre ouvindo a voz de Jesus. Que não venhamos caminhar sem perceber as direções dEle. Que não possamos, que não sejamos como os discípulos no caminho de Emaús, que Jesus estava falando com eles, o coração deles estava aquecendo, mas eles não ouviam Jesus. Tudo o que eles estavam ouvindo eram os seus sentimentos. Meu Deus, que nós possamos ouvir a voz de Deus e não os nossos sentimentos. Que possamos ser guiados pela voz poderosa, santa, do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus agora, para que o Senhor traga direção a toda pessoa que está perdida. Senhor, traga direção a toda pessoa que está perdida, a toda pessoa que está ouvindo a voz do Senhor nesse momento. Dá direção para essa pessoa. Guia a vida dela, guia os passos dela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todo tipo, Senhor, de ação contrária a ela, a sua casa, a sua família, caia por terra agora. E que o Senhor toque com o teu poder e com a tua graça. Tira, Pai, do caminho dela todo o atrapalho. Tira do caminho dela tudo aquilo que não vem de Ti. E, meu Pai, nós colocamos diante de Ti toda injustiça e pedimos justiça contra a injustiça. Justiça contra a injustiça. Oramos também, Pai, para que toda obra de maldade, toda obra de inveja caia por terra. Oramos em nome de Jesus, declarando que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa, Ele é o condutor da nossa vida e Ele guia os nossos passos. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do laço, Satanás, livra-nos do engano, livra-nos das mentiras do inferno. E nós oramos agora, Pai, para que toda enfermidade, toda doença, toda dor, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que esse mês de março seja um mês sobrenatural, seja um mês marcado de muitas bênçãos, seja um mês marcado de vitória, seja um mês marcado de portas abertas, seja um mês marcado de maravilhas na vida dessa pessoa. Que este mês de março, Pai, nós possamos ter muitas respostas de Deus em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha com 10 pessoas. Começa o mês semeando essa oração. E às 9h30 vai começar uma reunião que vai ficar marcada na tua história. Deus te abençoe.